Olá, está no ar o seu programa sobre arte e movimento. No Curta Agora de hoje, um especial sobre um festival que compôs o cenário cultural belo-horizontino. O Festival Internacional de Curtas está em sua 12ª edição com uma programação completa de oficinas, debates, mostras e competitivas. Os larápios declaram que a diferença entre um fora da lei e um criminoso é que um fora da lei tem seguidores. Isso é patético. Isso é uma bobagem. Um bate-papo com a crítica. Que o crítico ele é o cara que é a pessoa que se propõe a se relacionar com os filmes o colocar questões sobre os filmes. E mais, então curta agora. Ele é crítico de cinema e jornalista, escreve para várias revistas brasileiras como a Cinética e a Filmicultura e também para algumas revistas internacionais. Produziu algumas mostras do Cine Cultural Banco do Brasil em São Paulo e em Brasília. E além desse amplo currículo, ele é professor de cursos de crítica e linguagem de cinema. O entrevistado de hoje é Francis Vogni. Francis, é um prazer te receber no nosso programa, primeiramente. E você veio aqui em Belo Horizonte para ministrar uma oficina sobre crítica cinematográfica. O que é essencial numa crítica para você? É difícil dizer que tem um método, uma cartilha para se fazer crítica. Eu acredito que a crítica ela deve expressar o pensamento de quem escreve por meio de um estilo e por meio, enfim, de uma relação frontal com o filme, buscar estabelecer às vezes links com outras artes, com outros filmes, com a realidade, enfim. E ela tem que ser franca e sincera e ela tem que ser efetivamente crítica, porque às vezes nós vemos muita crítica por aí que é um relatório, que é diagnóstico, que é administração de teoria, que é crítica impressionista, né? São aquelas que só falam das impressões do filme. Eu acredito que a crítica ela tem que se propor realmente a ser crítica. E você disse que não tem um modelo, então como dar uma aula em relação a como fazer crítica já que não tem um modelo? Exatamente. O mais difícil aí está justamente dar uma aula de crítica, como se fosse possível ensinar a ser crítico, né? Eu acredito que uma aula de crítica ela serve principalmente para orientar o aluno que queira se aventurar a escrever sobre os filmes e tirar alguns pesos das costas, que eu acho que às vezes eles são muito cruéis, como por exemplo, o crítico ele tem que ser aquele que tem uma formação pronta e acabada, o crítico ele tem que ser aquele que tem um vasto conhecimento teórico, ou o crítico tem que ser aquele que viu todos os filmes do mundo. Não, eu acho que o crítico ele é o cara que é a pessoa que se propõe a se relacionar com os filmes o colocar questões sobre os filmes, né? Agora, não adianta também, eu acredito que o crítico ele não é uma coisa que a gente opta por ser ou não opta. Eu acho que vai também de quem gosta de escrever, de quem tem esse dom, né? Acho que o crítico também é aquele que transforma o seu estilo, né, de escrita aliás, que faz do seu estilo de escrita a expressão mais adequada para o seu pensamento, né? Então eu acho que o crítico ele tem que ter estilo e o estilo ser a expressão do seu pensamento. E ele mesmo criar o próprio estilo, né? Claro, não, é assim, aí cada um tem um estilo, né? Quem escreve, quem gosta de escrever, quem tem uma prática, né? Quem quis começar a escrever ontem, já tem um estilo mais ou menos desenvolvido, acredito. Acho que o crítico ele precisa disso.
E o cinema está em constante transformação. Você acha que a crítica também se transforma juntamente com o cinema? Eu acho que a transformação da crítica e a transformação do cinema, elas são sincrônicas, assim. Às vezes a crítica ela tá colocando mais questões para os filmes do que os próprios filmes estão se colocando questão. Às vezes é o cinema que está muito à frente da crítica. Eu acredito que a crítica de cinema ela nunca pode estar, digamos, à frente dos filmes. Eu acho que ela tem que estar, como Borges, né, dizia, a crítica ela está ou ao lado dos filmes ou atrás dos filmes. Você escreve para várias revistas, como a Cinética, a Filmicultura, Teorema, a revista Foco, e a Paesà, e também escreve para uma revista italiana e para outra cubana. Qual que é a diferença entre essa crítica internacional, de lá de fora, e a crítica brasileira? E também o que eles querem de você, né, quando você escreve para essas revistas? Eu não sei se eu consigo traçar uma diferença entre a crítica daqui e a de lá. Acho que há muitos tipos de crítico aqui no Brasil e lá fora também há diversos tipos de crítico. Todos lidam com aquele crítico de massa, né? Aquele que escreve em jornal, enfim. Aqueles críticos que estão mais que estão num gueto, assim, né? Que escrevem para publicações específicas e especializadas em cinema. E acho que é aquele crítico de matriz mais acadêmica. Acho que todos os lugares têm isso. Eu não vejo assim... por isso que eu acho difícil traçar uma diferença entre a crítica de fora e a crítica brasileira. Eu acho que aqui ela é tão heterogênea, e lá também. Então, tanto que, por exemplo, essa revista italiana, La Furia Umana, tem críticos... A redação dela é composta de críticos de vários lugares do mundo, né? E existem essas revistas de caráter internacional, como por exemplo a Foco, revista de cinema, é uma revista brasileira que ela tem críticos na sua redação de vários lugares do mundo, que escrevem textos originalmente para a revista, ou seja, não são simples traduções de textos, escrevem para a revista. Então eu acho que não dá para definir diferenças, porque a crítica daqui não é heterogênea. Não é homogênea. Porque, na verdade, dá para diferenciar cada crítico e não de países diferentes, não é isso? Cada crítico, cada grupo de crítico, enfim. Eu acho que talvez no passado era mais fácil definir qual era a crítica francesa, qual era a crítica brasileira, qual era a crítica italiana e qual era a americana. Você compôs o júri do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, também o Festival de Cinema Latino-Americano e do Festival de Cinema de Gramado. Qual que é o desafio de fazer parte desse júri? Porque, de certa forma, você tem o poder de decidir qual que vai ser o vencedor, né? Na verdade, esses júris que eu participei, eles eram júris da crítica, né? Não era o júri oficial. E o júri da crítica ele seguia justamente pela... ele não seguia por nada, na verdade, desculpa. Ele, na verdade, o resultado ele sai do diálogo e do debate sobre os filmes, né, entre os membros do júri. E é um diálogo que ele tenta, às vezes... Não é possível, às vezes os outros membros do júri não entendem isso, mas assim, eu acho que ele não tem que se pautar por elemento externo nenhum que não seja a própria qualidade dos filmes, né? Acho que não tem que ter um tipo de prêmio, sabe, simbólico, ou nós vamos premiar esse filme porque ele representa tal coisa, ele é mais representativo. Não, acho que é o melhor filme mesmo, acho que a gente tem que ser muito sincero nesse critério, porque senão a crítica ela vira uma... ela acaba fazendo parte de um jogo de interesse, um jogo político que existe em outras esferas do cinema. E às vezes a crítica cai nessa, de fazer jogo político, né? De dar prêmios por motivos outros que não são a qualidade do filme. É só a gente olhar aí alguns prêmios de crítica, né? E eu que fiz parte de corpo de júri, eu vejo que existem críticos que eles não têm, que os critérios deles passam longe dos critérios fundamentais ali, que estão em jogo nos filmes, passam por outros critérios. E além de escrever sobre o cinema, fazer críticas, você também se aventurou na área do cinema, né? Fez roteiro para um filme do Sérgio Bianchi,
Carisma Imbecil. Eu queria que você me contasse um pouco desse filme, como é que tá a produção dele, como é que é. O filme está em pré-produção. Eu, na verdade, fiz os primeiros 7 tratamentos do roteiro. O Bianchi agora deu o roteiro para o Aimar Labak, enfim, mexer no roteiro. Não sei se o Aimar Labak vai topar, né, encarar uma nova versão do roteiro. Mas até essa 7ª versão, que é a que existe agora, eu que escrevi. E o Bianchi não escreve, né? Ele não escreve uma linha, mas ele fica em cima. Ou seja, é uma parceria minha com o Bianchi, né? Porque ele dá o direcionamento, ele critica. Então, assim, até agora essa versão, a 7ª versão, é uma parceria entre eu e o Bianchi. E está aí em pré-produção. Eu acredito que nos últimos 2 anos talvez o filme esteja saindo do papel aí para ser filmado, né? Já está em processo, na verdade. E foi um desafio fazer esse roteiro? Como é que foi? É difícil, né? Porque eu tô lidando com questões que são de outra pessoa. Algumas questões, elas talvez não me interessem tanto. Então eu preciso negociar com o autor, que é o Bianchi, né? Preciso negociar, eu preciso tentar também com que o roteiro ele me contemple, né? Porque sou eu que estou escrevendo, sou eu que estou lidando com as questões do Bianchi. De alguma maneira tem a minha visão ali também. Eu não posso simplesmente ser um operário sem visão e sem vontade. Eu preciso me colocar a serviço dele, né? O mais difícil talvez seja isso, me colocar a serviço de uma outra pessoa, de questões de outra pessoa, né? Eu acho que o desafio está justamente aí, né? Trabalhar para alguém. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. O curta agora vai para um breve intervalo. No próximo bloco, nosso curta-metragem de hoje e mais. A gente volta já.